Oi, gente, professora Flaviana, mais uma aula de história para vocês. Hoje eu vou estar falando de Guerra Civil Espanhola. Para a gente introduzir a aula, eu tô trazendo o quadro Guernica, né, de Pablo Picasso, que a gente vai estar analisando no final, tá bom? Bem, vamos lá. Primeiro, Guerra Civil Espanhola. Por que Guerra Civil? Porque houve a participação da sociedade, tá bom? Por que houve essa guerra? Justamente por forças políticas disputavam o poder na Espanha, né? A gente tem que lembrar os antecedentes, né, de 36, que nada mais foi do que a Primeira Guerra Mundial. A Europa estava devastada, né? A Espanha estava devastada, se reerguendo. Aí depois houve a crise, ou seja, as pessoas passando por dificuldades, né? E aí, antes de 36, a Espanha era uma monarquia, governada pelo rei Afonso XIII, né? E a gente vai ter a emergência de grupos, né, reivindicando os direitos, principalmente os operários, né, que de influência, inclusive, né, socialista, anarquista. Esses operários, sobretudo, estavam em Madrid, Barcelona, né, região da Catalunha, que eram regiões ricas, regiões de presença de indústrias, portanto, regiões de operários, né. Na verdade, a Catalunha até hoje ela tem dificuldades aí. Muitas pessoas ainda sonham com a independência da Catalunha, né, da Espanha, né. Inclusive, acho que na Copa, que a Espanha, né, foi a grande vitoriosa, lá na Catalunha fizeram entrevistas e pessoas que não reconheciam a seleção espanhola, né, como sua representante. Mas enfim, isso é uma curiosidade. Em 23, o rei, com medo de perder, né, vamos dizer assim, o poder, ele vai fazer um acordo com um general chamado Miguel Primo de Rivera e vai instaurar uma ditadura. Mas os operários continuavam a sua militância, né? E eles conseguem aí, de certa forma, a proclamação da república, né? Deixa de ser monarquia e se torna uma república. Em 33 vai ter o surgimento dos partidos da Falange Espanhola, né? Falange significa tropas, né? Vamos dizer assim, o idealizador desse partido era José Primo de Rivera, né? Primo lá, parente do Miguel Primo de Rivera, que tinha instaurado a ditadura, né, junto com o rei em 23, de inspiração fascista, tá? Em 36, a esquerda, né, está no poder, porque eles conseguem eleger um presidente chamado Manuel, e a esquerda começa a querer reformas. Quais reformas? Primeiro, coletivização dos bens de produção. Eles queriam que as indústrias fossem entregues nas mãos dos operários. E segunda questão que eles queriam era a reforma agrária, distribuição de terras, tá? O que não vai agradar às elites, né? E aí vai começar justamente essa guerra civil, onde nós vamos ter como grupos, né? De um lado, a Frente Popular, que eram pessoas de partidos políticos de esquerda, socialistas, anarquistas, democratas. Eles vão ter o apoio da União Soviética, tá? E também das brigadas internacionais. Que eram essas brigadas internacionais? Eram voluntários, pessoas, né, que se identificavam com a causa operária, né? Na verdade, o Karl Marx, ele coloca muito isso no seu livro, né? Operário univos. É como se o operário não tivesse um país a defender, né? Aonde está um operário, né, precisando do braço amigo, né, estará, né, o outro operário ajudando. Muito bem. Por outro lado, a gente vai ter as elites, grupos conservadores, também a igreja, porque tinham terras na Espanha, militares, falangistas, né? E eles vão ter o apoio do nazifascismo, tá?
O Mussolini vai enviar 50 mil soldados para essa guerra e o Hitler vai enviar sua força aérea. Na verdade, o Hitler vai utilizar desta guerra como experimento militar e ao mesmo tempo vai mostrar para o mundo, ó, a sua força. Vem quente que eu tô fervendo, né? Em 26 de abril, então, em 37, vai ter o ataque a Guernica, que era uma pequena cidade, né, de reduto aí de pessoas de partidos políticos de esquerda, socialistas, né, anarquistas aí. Vão ser 3 horas de ataque, né, 50 aviões, mais de 2.000 bombas, né. O saldo desse ataque vão ser mais de 1.600 pessoas mortas, 900 feridas, muitas pessoas mutiladas e a maioria crianças e mulheres. Por quê? Porque a maioria dos homens estavam, né, guerreando, então não estavam em Guernica. O Pablo Picasso então vai pintar esse quadro justamente denunciando, né, o horror, né, desse ataque de Guernica, o horror da guerra, né. A direita vai vencer, né. O Francisco Ferdinando, que é um general, vai entrar no poder, né, e vai ficar inclusive até 1973, tá? Ou seja, a Guerra Civil Espanhola vai ser uma prévia da Segunda Guerra Mundial, que a gente vai estudar mais pra frente. Bem, aí nessa ditadura franquista, né, aqui na verdade ele fica em 73, é que em 75 ele falece, tá, gente? Ele vai usar principalmente do Real Madrid como instrumento, né, de manipulação até mesmo do governo franquista, das massas. O Barcelona, né, que justamente é da Catalunha, né, vai ser esse símbolo de resistência, né, que vai ser o clube defensor dos direitos das liberdades democráticas, vai sofrer muito com a ditadura franquista. Ele vai retirar líderes, né, vai colocar pessoas da sua confiança para administrar o clube, vai rebaixar o clube para a segunda divisão, né. Na verdade, o lema do Barcelona, por muitos momentos, foi mais que um clube, né, porque a ideia de que eles não eram muito mais que um clube, que eles queriam, né, lutavam por democracia, por liberdade. Bem, Guernica, após os ataques, ficou extremamente devastada. Isso aqui é foto da época, né? E aí a gente vai pro Pablo Picasso, justamente para analisar 10 pontos dessa obra, né? Ele pintou em tempo recorde, se não me engano foram 3 meses. A obra é gigante, gente, tá? Mais ou menos 3 metros de altura por 7 de comprimento, né? Ela vai ser um símbolo de paz, né? Uma declaração de guerra contra a guerra, né? E contra o nazifascismo, né? Hoje ela está em Madrid, né? Mas ela percorreu o mundo e só volta para a Espanha após o final da ditadura franquista. Bem, alguns pontos é importante a gente estar trabalhando. Primeiro ponto é a vela, né? Que simboliza a esperança. Segundo ponto é o cavalo. Na verdade, alguns críticos colocam o cavalo como o povo espanhol, né? Que é um cavalo que tem uma língua, né, pontiaguda, né? Como se fosse um grito, né, de dor, né? Dentro de si, que sai de dentro de si. 3, essa é a luminária. Alguns falam dessa questão da esperança, né? Como se fosse essa luminária fosse o olho de Deus. E ao mesmo tempo, como se fosse também a ciência, também trazendo essa questão da esperança. 4, olha, aqui ele faz uma releitura da Pietà de Michelangelo, né? A mulher que chora a dor do seu filho, né? O grito dessa mãe, né? 5, o touro. O touro, né? Na verdade, faz parte da cultura espanhola, mas alguns críticos colocam como o touro simbolizando a bárbare, né? A força, né, humana, até que ponto chega, né, a bárbare humana.
5, é que daí 5 também eu coloquei aqui, na verdade seria 6, né? A gente tem esse aqui, né? Uma Pessoas em Chamas, que também é uma releitura de uma outra obra, Fuzilamentos de 3 de Maio, do autor, do pintor Goya, né? Que foi na época de Napoleão Bonaparte, né? Que foram inocentes também morrendo aí. Então, que mais? Aí, na verdade, seria, né? Eu já falei os 2 5 tá errado aqui. O 6 é o soldado, né? Morto, né? Mas o soldado, né? Que tá aqui, né? Com sua espada quebrada, mas que tem o que? Essa florzinha que também simboliza a esperança. 8 é uma pombinha, tá? Que tem aqui, que justamente simboliza também a esperança. O 9 tem essa mulher, né, na verdade, né, tem essas caras, né, de desespero, mas vejam, essa mulher mutilada que carrega sua perna, né, ela olha para a luz, né. E 10 eu tinha colocado como as questões que o quadro ele não tem cor, né, ou seja, a morte não tem cor, né, por isso ele fala, uma das falas dele é que esse quadro nunca seria para ornamentar uma casa, né? E o Guernica, ele vai ser símbolo da paz, conforme eu falei, e vai rodar o mundo, inclusive esteve aqui no Brasil em 1953, na segunda Bienal de Arte em São Paulo. Olha o JK aqui, né? E justamente ele só vai voltar na década de 80, se eu não me engano, para a Espanha após o fim da ditadura franquista. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, me procurem, tá? Um forte abraço, beijinhos.